Meus irmãos, muito boa noite a todos. A caminhada hoje vai ser mais longa um pouco. Ontem, devagar, hoje precisamos andar mais e nós precisamos atingir o nosso objetivo, né? Agora estou notando que está diminuindo, o auditório está diminuindo. Será que é igual ao Sermão do Monte e vai ficando complexo as bem-aventuranças cada vez mais complexas, de 1 até a 8, hein? Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, exatamente no Sermão do Monte. Vocês vão deixar as Bíblias abertas no Sermão do Monte. Então, as bem-aventuranças, elas vão do versículo 1 até o versículo 12. Vendo Jesus, as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Esse sermão do monte, algumas pessoas fazem uma interpretação do monte como sendo... Por que se chama sermão do monte? Então, alguns acham que é porque a ideia de monte é uma coisa alta, e essa doutrina, ela é uma luta para chegar no monte. Bom, isso é um tipo de alegoria, né? Mas, daí, subiu ao monte. Na verdade, não seria bem isso, certo? A primeira pergunta para introduzirmos esse assunto é: por que é importante estudarmos esse assunto? Então, eu fiz essa pergunta à Aninha, ela respondeu certinho ali. Nota 10, não tirando nem meio décimo. Foi fechado mesmo. Então ela respondeu: por que é importante estudarmos esse assunto? A Aninha respondeu: porque são as qualidades de Cristo. São as qualidades do Deus revelado, Jesus Cristo. Quanto mais conhecemos o Filho, mais conhecemos o Pai. Vocês já viram lá em João, o Evangelho de João, capítulo 1, diz por que é que Jesus é a palavra. Olha, vamos dar uma olhadinha lá, porque tem uma palavra ali, que é uma palavra muito importante para a gente entender por que eu, conhecendo a Cristo, eu conheço o Pai. Capítulo 1, João capítulo 1, vejam aí o verso 18, eu acho que é o 18. Isso, exatamente. Evangelho de João 1, verso 18. Vejam o que é que diz o verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. Não tem como se ver a Deus. Mas no Velho Testamento Moisés viu? Não, Moisés não viu a Deus. Ninguém viu a Deus. Ele não é para ser visto. Deus não é para ser visto. Da Trindade, quem é para ser visto é o Filho. Então, por isso que tem uma palavra aí interessantíssima. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus, aí ponto e vírgula. Cuidado com esse ponto e vírgula, porque ele é uma pausa maior. Ninguém jamais viu a Deus. Pausa grande, né? O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Entendeu agora? Ninguém jamais viu a Deus. Ponto e vírgula. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, quem revela Deus o Pai é quem? Deus o Filho, certo? Aí a gente vai entender por que é que tudo é Cristo, porque tudo é o Filho, que você só vai conhecer o Pai pelo Filho. Muito bem, agora vejam que coisa interessante, essa palavrinha é quem o revelou, essa palavra revelou é a palavra que em português se traduz por exegese, entendeu? É o verbo exeromai, verbo que se diz trazer, interpretar, revelar, trazer uma coisa que você não sabe, trazer ao conhecimento. Então esse verbo ele é traduzido da língua grega sempre na ideia de explicar, entendeu? Então, o Filho é quem explica o Pai. Em português, traduziram é quem revela o Pai. É bom, a tradução está boa.
Muito bem. Então, quando eu estudo as qualidades ou caráter do filho, eu estou estudando as qualidades do pai. Uma segunda razão é porque esse é o caminho satisfatório a Deus para a nossa santidade diária. Nenhuma ideia humana de separação, consagração ou dedicação se compara aos ideais do Sermão do Monte. Um experimento foi o monasticismo, né? Se trancar num mosteiro, lá nas colinas, né, da Europa, aqueles mosteiros, lá em cima onde ninguém pode chegar, separado totalmente do mundo. Mas essas ideias não produzem santidade. Nada produz santidade. Qualquer religião que promova uma separação, uma consagração, né, uma dedicação que seja paralelo ao Sermão do Monte, não vai funcionar. Terceiro, porque é importante estudarmos esse assunto, porque é a revelação de como o homem, em sua natureza pecaminosa, pode ter um relacionamento com Deus. Se alguém ignora o Sermão do Monte, ele não tem relacionamento com Deus. Pois é, isso é uma coisa tão importante para ser estudado na igreja e os crentes estudarem isso diariamente. Isso é como se fosse um termômetro para saber se estamos bem com Deus ou não. Toda hora você bota o termômetro aqui debaixo do braço. Rapaz, hoje eu estou muito orgulhoso. Hoje eu estou muito interesseiro. Hoje eu estou muito egoísta. Hoje eu estou muito sem misericórdia. Aí olha, aí vai, o termômetro vai dizendo, você está muito sem misericórdia. Lá em casa, meu termômetro é Denilde, minha mulher, minha esposa. Meu termômetro é ela. Enquanto convive com o pecado, dentro e fora dele, a função permanente do Sermão do Monte é manter na mente quem o crente é e como Deus quer que eles sejam. Olhem que definição maravilhosa isso aqui. A função do Sermão do Monte é manter na mente quem o crente é. A primeira bem-aventurança é que faz isso. Os humildes de espírito, eles mantêm na mente a condição em que eles estão. Eles não esquecem isso. Não esquecem isso. E como Deus quer que ele seja. Sermão do Monte. Como é que Deus quer que eu seja? Está aí. Tudo isso aqui, ó. Essas 8 bem-aventuranças é o seu caráter. Você tem que trabalhar essas 8 bem-aventuranças, que é o caráter do que é nascido de novo. Então, esse parece ser o ponto inicial para todo o processo salvador de nossas almas. Pois é, parece ser até uma coisa tão menos importante, né? Vocês podem analisar qualquer igreja, qualquer grupo, qualquer pessoa, qual é a ênfase que eles dão a essa parte da palavra de Deus. Se a ênfase for pouca, então certamente a igreja está quase que morta em delitos e pecados. Porque se você não mantiver na sua mente as qualidades de Cristo, você certamente cairá em engano, em pecado, em todo tipo de armação do maligno. Quarto, por que é importante estudarmos esse assunto? Porque todas as características e qualidades requeridas no Sermão do Monte são as propriedades e o caráter dos súditos do governo da graça. O reino de Deus é feito com esses súditos. Se os súditos não tiverem essas qualidades, não haverá o governo da graça. Não haverá. Se os súditos não tiverem essas qualidades, Cristo não reinará por meio da sua igreja. Então, o reino de Deus chegou. O reino está aqui. E todos devem sentir a sua presença e reverberar sua natureza divina. Lembram que eu falei ontem? Tanta igreja. Às vezes tem um bairro que tem tanta igreja, o bairro é tão violento.
Um país com tantos evangélicos, com tantas igrejas, um país decadente, uma sociedade mais caída do que outras sociedades, em corrupção, em violência. E quinto, é importante estudarmos isso porque escatologicamente é assim que seremos eternamente no céu. Tudo aqui, toda a ordem que Deus estabelece para a nossa vida aqui é um pedacinho do céu. Tudo aqui é um pedacinho do céu. O que salta à vista, meus irmãos, é que o Sermão do Monte, ele forma um todo maravilhosamente coerente. Ele descreve o comportamento que Jesus esperava de cada um dos seus discípulos, que são também cidadãos do reino de Deus. No Sermão do Monte, vemos como Jesus é em si mesmo, em seu coração, em suas motivações, em seus pensamentos, e também quando afastado, sozinho com seu Pai. Vemos na arena da vida pública, relacionando-se com o próximo, exercendo misericórdia, patrocinando a paz, sendo perseguido, agindo como sal, deixando a sua luz brilhar, amando e servindo aos outros e dedicando-se acima de tudo à expansão do reino de Deus e da sua justiça no mundo. Então Jesus proferiu o sermão do monte para aqueles que já eram seus discípulos e, portanto, também cidadãos do reino de Deus e filhos da família de Deus. O alto padrão que ele estabeleceu só é apropriado para aqueles que nasceram de novo. O Sermão do Monte é para quem creu. O Sermão do Monte é para quem foi regenerado. O Sermão do Monte é para aqueles que foram salvos. Agora nós vamos fazer um estudo da estrutura desse sermão. Então, quero que vocês me acompanhem aí. Do capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 12, nós temos as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? O caráter do cristão. Então, do versículo 3 ao 12, nós temos aí o caráter do cristão. As bem-aventuranças, elas enfatizam 8 sinais principais da conduta e do caráter cristãos, especialmente em relação a Deus e aos homens. Aqui tem 2 tábuas também, igualzinho à lei. Uma em relação a Deus e a outra em relação ao homem. E as bênçãos divinas que repousam sobre aqueles que externam estes sinais. Então vejam a primeira tábua. A primeira tábua são os humildes de espírito, os que choram, porque serão consolados, os mansos, porque herdarão a terra, e os que têm fome e sede de justiça. Essa é a primeira tábua, que é a relação, o meu caráter em relação a Deus, em relação ao ser de Deus. A segunda tábua é a tábua que tem relação com o próximo. Então, a segunda tábua são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, os limpos de coração, porque verão a Deus, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, e os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Agora, a expressão bem-aventurados, eu não sei quantos de vocês têm um adjetivo diferente. Alguém tem aí felizes, ou outra? Ninguém tem, né? Tudo ara, né? Pois bem, tem algumas versões que trazem felizes são os que. Na verdade, felizes é a pior tradução para traduzir bem-aventurados. Porque essa bem-aventurança, ela não é um parecer dos homens sobre você. É o parecer de Deus sobre você. Então, a melhor tradução para bem-aventurados é benditos. É o que Deus diz do cristão que segue exatamente esse padrão das bem-aventuranças.
benditos são os humildes de espírito. Eu não sei se vocês já ouviram sermões em que se prega a felicidade humana em cima das bem-aventuranças. Eu já ouvi. As pessoas pregam: olha, você será feliz se você for uma pessoa humilde. E você será muito feliz na sua vida se você tiver misericórdia dos outros, se você for uma pessoa honesta, se você for uma pessoa pacífica. Você será muito feliz. Não é nada disso, irmãos. Não tem nada disso aqui. Já começa logo aqui, ó. Felizes os que choram. Ora, felizes os que choram? Como é que uma pessoa que chora é feliz? A não ser se ela chorou de emoção, porque ganhou, foi sorteado no fim do ano, um supermercado sorteou um carro 0 quilômetro, ela chorou de emoção. Mas não se encaixa aqui por quê? Porque esses que choram aqui serão consolados, e a pessoa que chora de emoção não precisa ser consolada. Então não tem nada a ver com felicidade humana. Isso aqui nada tem a ver com felicidade humana. Bem-aventurados ou benditos são. Bom, no capítulo 5, do 13 ao 16, nós vamos ter, do 13 ao 16, você vai ter o discípulo sal da terra, luz do mundo, né? Então, esses 3 versos, aliás, 4 versos, eles são um bloco sobre a influência do cristão. O Sermão do Monte, nesses 4 versos, ensina a influência do cristão. As 2 metáforas, né, do sal e da luz, indicam a influência que os cristãos devem exercer para o bem na comunidade, se e tão somente se mantiverem o seu caráter distinto. Olha aí, só vai salgar ou só vai brilhar se mantiver o caráter. Agora eu estou entendendo por que é que as bem-aventuranças vêm primeiro. Entenderam? Por que as bem-aventuranças vêm primeiro? Porque as bem-aventuranças são o caráter do cristão. Primeiro vamos resolver os problemas de casa. A gente não pode evangelizar o mundo se vocês não forem crentes verdadeiros. Se nós não temos o caráter de Cristo, nós não podemos influenciar nada. Pois depois do caráter de Cristo pronto, aí a luz vai brilhar, o sal vai salgar. Luz ilumina a escuridão e sal evita a podridão. Então é a iluminação das trevas e evita a podridão do que o mundo está podre. Então, essa é uma das características do Sermão do Monte, tudo é colocado numa ordem lógica. E quando amanhã estivermos estudando as bem-aventuranças, o caráter cristão, vocês vão ver também que cada bem-aventurança está colocada numa ordem. Então, da primeira nasce a segunda e a terceira, e das 3 primeiras nascem as outras. São um lastro. 3 delas são o lastro do caráter cristão. Amanhã a gente vai ver isso. Bom, do 17 ao 48, aí vem as questões da justiça do cristão. A justiça. Jesus não veio revogar a lei. Jesus completa o que foi dito aos antigos, do homicídio e tudo mais, do adultério, do divórcio, da vingança. Então, nessa parte aí, do capítulo 5, do 17 ao 48, Jesus revela qual é a vontade de Deus para a justiça do cristão. Qual deve ser a atitude do cristão para com a lei moral de Deus. A justiça é baseada na lei moral. Então, a pergunta seria: ficaria a lei propriamente dita abolida na vida cristã? Mas é interessante, né? Pouca gente entende o que é a lei de Deus. Vocês sabiam disso? Faça uma pesquisa. Seu colega lá da escola, que é da igreja fulana de tal,
Pergunte a ele assim: mas o que é? O que é que tu acha da lei de Deus? Ele não vai saber o que é. Mas como pode uma pessoa que é crente dizer que não sabe o que é a lei de Deus? Então não sabe o que é o evangelho. A pessoa não pode conhecer, não tem como ela entender o evangelho se não sabe o que é a lei de Deus. Então, estranhamente, os advogados da filosofia da nova moralidade, né, e da escola dos não mais sob a lei, não sei se vocês também já experimentaram isso, quando você fala sobre a lei de Deus, não estamos mais debaixo da lei. A pessoa que diz assim, não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça, ele nem entende de lei nem de graça. Não entendeu nada. Então, Jesus não tinha vindo para abolir a lei e os profetas, disse o próprio Jesus, mas veio para cumpri-los. E mais, ele chegou a declarar que a grandeza do reino de Deus se media pela conformidade dos ensinamentos morais da lei e dos profetas, e que até mesmo entrar no reino era impossível sem a justiça maior do que a dos escribas e fariseus. Quer dizer que os escribas e fariseus julgavam que cumpriam a lei. Aí Jesus disse, vocês estão vendo os escribas e fariseus? A lei, para entrar no reino de Deus, transcende isso daí. Não é nada disso aí. É maior do que isso aí. Porque eles perverteram o ensinamento da lei. Eles transformaram a lei numa coisa manipulável. Eles transformaram em formalidades. E o elemento espiritual que Paulo vai dizer lá em Romanos 8, a lei é espiritual. Vocês sabem o que significa isso? Significa que toda a nossa vida espiritual, ela é conduzida pela lei que é espiritual, para que nós sejamos do inteiro agrado de Deus. Então a lei é muito mais do que essa história de lei cerimonial, do que a lei de Moisés, ela é muito maior do que isso. Eu tive uma discussão tão séria com um aluno uma vez. Ele passou o dia inteiro tentando dizer que o que Paulo diz em Gálatas sobre a lei de Deus era a lei do Velho Testamento, a lei cerimonial. Mas olhem, é tão difícil você mudar assim a visão de uma pessoa que foi educada numa religião humanista, que ele não pega de jeito nenhum. Ele não pega. Às vezes você vai entrar na discussão com o arminiano, você prova por A mais B lá, que não faz. Arminiano é humanismo, mas ele não pega. Não tem jeito. Parece que o arminianismo danifica um setor do cérebro que não tem jeito, mas não desenvolve mais ali, sabe? Bom, Jesus deu então 6 ilustrações dessa justiça, do 21 a 48, relacionando com homicídio, adultério, divórcio, juramento, vingança, o amor. Em cada antítese, ouviste o que foi dito, porém eu vos digo, ele rejeitou a acomodada tradição dos escribas e fariseus e reafirmou a autoridade das escrituras do Velho Testamento. Pois bem, os fariseus já tinham reinterpretado o Velho Testamento, dando a entender que a lei não era espiritual, a lei só se aplicava aos atos físicos, materiais, à realidade, e não à intenção do coração nem do pensamento. Jesus disse, não, a lei é espiritual. É interessante que quando você lê as epístolas paulinas, tudo isso que está aqui, está lá. Os 10 mandamentos estão lá, nas epístolas paulinas, menos o sábado. Tem 9 mandamentos, o adventista só não encontra o 4º mandamento do sábado lá. O sábado do dia do sábado, né? Como eles querem. As bem-aventuranças estão lá. Tudo isso aqui do Sermão do Monte está lá em Paulo. Porque eles pegaram o que Jesus ensinou e aplicaram à igreja. Então eles especificaram os pecados, eles disseram, olha, o que Jesus estava querendo dizer sobre isso é isso aqui, ó. Então essa foi a promessa que o próprio Jesus disse. Quando o Espírito viesse, daria continuidade a esse trabalho.
Bom, do capítulo 6, continuando, do verso 1 ao 18, é a piedade do cristão. 6, do 1 a 18, é a piedade do cristão. Então, você tem aí a piedade do cristão. Em sua piedade ou devoção religiosa, os cristãos não devem se acomodar nem com o tipo hipócrita dos fariseus e nem com o formalismo mecânico dos pagãos. A piedade cristã deve destacar-se, acima de tudo, pela realidade e sinceridade dos filhos de Deus que vivem na presença de seu Pai Celestial. Temos algumas coisas a meditar aqui nesse bloco do Sermão do Monte. Então vejam bem, do versículo 1 até o 18, tudo que Deus quer aqui, tudo que Jesus quer aqui tem que ser sincero e real. Como se deve dar a esmola? Você está dando a esmola porque, se estiver dando a esmola com interesse, achando que Deus vai te dar o dobro, então é insincero, não é justo, não há justiça nisso. Se a esmola não for movida pela misericórdia, ela é injusta, entendeu? Na hora que você dá, como os espíritas, como os católicos, na hora que você dá, esperando, aí você, tirei um peso das minhas costas, Deus vai me abençoar. Há toda uma religião no mundo montada em cima disso. Dê que você receberá. Mas não é. A justiça aqui só há se você der a esmola, e isso for uma ação, uma atitude da bem-aventurança, da misericórdia. Exatamente. Aí vem como se deve orar. Olha, outro problema aqui, seríssimo. Como se deve orar? Aí Jesus ensina como se deve orar e a oração dominical, como é que você fala com Deus. O que é que Deus espera de você na oração? Isso daqui para a gente estudar, é tanta coisa para estudar sobre essas partes do Sermão do Monte, que eu só vou poder falar de um pedacinho amanhã, que é as bem-aventuranças. Aí o resto é com o pastor Edinho e com o pastor Rogério. Viu? Aí vocês cobrem dele. Muito bem, então, a oração, daí a oração, como se deve orar, como se deve jejuar, tem que ser real e tem que ser sincero. Oração real, esmola real, jejum real, tudo sincero. Vocês sabem o que significa realidade? É o seguinte, a realidade é, o cristão, com esse caráter das bem-aventuranças, ele se torna uma pessoa real. Porque se ele não for real, ele é ou hipócrita ou uma farsa. Entendeu? Então, o padrão de justiça de Deus é a realidade. Nós precisamos ser reais. Vamos deixar de estar mentindo, vamos deixar de estar se fazendo que somos bonzinhos, que somos isso, que somos aquilo, vamos deixar de ser hipócritas. Seja quem você é. Aí na frente de um é uma coisa, na frente de outro é outra. Pessoalmente é uma coisa, no WhatsApp é outra. Não, de jeito nenhum. A realidade é uma característica que vai brotar exatamente da bem-aventurança da humildade. Os humildes e os limpos de coração são pessoas realistas. Queira ser amigo de alguém que é limpo de coração, porque ele é sincero e ele é realista. Ele é aquilo que ele é. Qualquer lugar onde você encontrar é a mesma pessoa. Bom, no capítulo 6 ainda, do 19 ao 34, Jesus fala do anseio do cristão. Então, do 19 ao 34, o anseio dos cristãos. Vocês observem, vão observando aí, que tudo isso que está aí é tudo problema do ser humano. Todo esse problema que está aí, você e eu estamos colocados aí. É o que mais o velho homem tenta nos ludibriar, são com essas questões aí. Então, por isso que elas estão aí.
Então vejam agora uma questão que vai doer mesmo na alma agora, que é o anseio do cristão. Olha, o mundanismo do qual os cristãos devem fugir pode ter aparência religiosa ou secular. Por isso devemos ser diferentes dos não cristãos, não apenas em nossas devoções, mas também em nossas ambições. Todos nós temos ambições. Todos nós temos ambições. Cristo modifica especialmente a nossa atitude para com a riqueza e os bens materiais. É impossível adorar a Deus e ao dinheiro. É exatamente o que ele vai falar aqui. Os tesouros no céu, as luzes e as trevas, os dois senhores, ansiosa solicitude pela vida. Temos de escolher um dos dois. Essa é a colocação do Sermão do Monte. São dois senhores, você vai ter que escolher um dos dois. As pessoas do mundo estão preocupadas com a busca do alimento, da bebida, do vestuário. Os crentes devem ficar livres destas ansiedades materiais egocentralizadas e, em lugar disso, dedicar-se à expansão do governo e da justiça de Deus. É o mesmo que dizer que a nossa ambição suprema deve ser a glória de Deus. Pensar. Deus está pedindo muito, não está não? Deus está pedindo demais. Vamos ser igual a mulher de Ló, né? Se apressa, assim não, Senhor. Senhor, assim não. Então, não é a nossa própria glória. Mas, irmãos, se nós buscássemos, se a nossa ambição fosse a justiça de Deus, a justiça de Deus, ela engloba o meu caráter e tudo que advém desse caráter. Chama-se justiça de Deus. A justiça de Deus. Ou seja, toda a vontade dele, que ele quer que nós sejamos igual a ele. Se nós tivéssemos como o objetivo, a ambição suprema da nossa vida, a glória de Deus, aí sim nós seríamos felizes. Sabem por quê? Porque nós poríamos fim à ansiedade. A ansiedade, ela acaba com a nossa vida espiritual. Todos nós temos um cesto, né, cheio de ovos ali, com aquele cuidado, é um cuidado maior do mundo, quebrar um ovo daquele. Então, o cuidado que nós temos excessivo com patrimônio, com família, com salário. Então, tudo que se torna na nossa vida uma ambição que não seja a justiça de Deus, vai nos atrapalhar. Isso aí está na história de todos os patriarcas, de todos os homens de Deus, do Velho Testamento, do Novo Testamento. Se a ambição não for a justiça de Deus, nós vamos sofrer. Então, vejam bem que nem mesmo o nosso próprio bem-estar material, ele está dizendo aqui, olha o que Jesus diz aqui: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Os gentios, sabe quem são? Os que não creram, os que não conhecem o Evangelho. Então ele diz, a preocupação, a ambição pela vida material não faz parte do caráter cristão. A ambição pela vida material não é o projeto de vida do crente. Então, se você está preocupado em passar no concurso, você está preocupado em não faça com que isso seja uma coisa que vai colocar na sua cabeça a ideia de que o meu sustento depende de mim e eu vou provar que eu vou passar e eu vou fazer isso. Não é esse o projeto. Você faz e você descansa. Você não pode fazer daquilo a ambição da sua vida. Não é isso. Jesus não quer, Deus não quer que nós consideremos coisas mais importantes do que a ambição da justiça do próprio Deus. Então não faça isso com dinheiro, não faça isso com família, né? Jacó fez muito isso, Abraão fez isso também.
amar mais um filho, e aquele filho é aquela coisa, e daqui a pouco vem a decepção. E não foi só lá não, viu? Não foi só lá com Jacó, não. Na vida presente, nós vemos muito isso, é muito comum. Quando a mãe coloca todas as apostas dela é naquele filho. Às vezes só tem um, e esse um, sabe o que é que faz? Coloca ela no asilo ou abandona. Já encontrei várias pessoas assim. Só tem um filho, mas por que não foi morar com seu filho? Não, ele mora em Portugal. Por que não levou ela, né? Aí se você for atrás da história, for procurar a história, ver como era a relação deles dois, no mínimo era o projeto de vida dela. Então, todas essas coisas que tomam o lugar de Deus não vai servir para a nossa felicidade. Então, é uma questão do que buscamos em primeiro lugar. No capítulo 7, do verso 1 até o verso 20, vem a questão dos relacionamentos do cristão. O 7, de 1 até o 20, relacionamento dos cristãos. Os cristãos estão presos em uma complexa teia de relacionamentos, todos eles partindo do nosso relacionamento com Cristo. Todos os relacionamentos do crente têm que partir do relacionamento que o crente tem com Cristo. Quando nos relacionamos devidamente com Ele, os nossos demais relacionamentos são todos afetados. Isso significa o quê? Isso dá uma conclusão forte. Por exemplo, se você se relaciona com alguém do trabalho e essas pessoas do seu lado do trabalho, elas não sofrem qualquer influência na vida delas, da relação que elas têm com você, então alguma coisa está errada. Porque se você tem relação com Cristo, aquela pessoa vai ser afetada. A relação com ela parte da relação com Cristo. Entenderam? A namorada que era de um jeito e a moça era crente e o rapaz não é crente. Já começou errado. Por quê? Se começou a namorar com descrente, é porque a relação com Deus, a relação com Cristo não está boa. Essa relação com a pessoa que não adora a Deus é devido a uma relação do crente que está quebrada com Deus. Então, quem tem o caráter lá das bem-aventuranças, se vai se relacionar com quem quer que seja, essa relação vai ser afetada. Novos relacionamentos surgem com outros crentes e os antigos se modificam. Agora eu não quero mais saber dessas amizades aí. Quando a gente muda, né, de um lugar para o outro, a gente deixa muitos amigos, né, muitas pessoas, mas se a pessoa se converte, essas amizades agora serão reclassificadas. Não vai ter mais amizade com quem desonra o nome de Deus, não. Nós não podemos ser amigos dos inimigos de Cristo. Não pode ser amiguinho de inimigo de Cristo. Nunca isso será a postura do verdadeiro crente. Ele é manso, mas ele é limpo de coração, ele é sincero, ele se relaciona com Deus, ele não vai estabelecer relacionamento com quem blasfema o Evangelho. Então, assim não devemos julgar o nosso irmão, mas servi-lo, versículo 1 e 5. Devemos também evitar oferecer o Evangelho àqueles que decididamente o rejeitam. Devemos continuar orando ao nosso Pai Celestial e tomar cuidado com os falsos profetas que impedem que muita gente encontre a porta estreita e o caminho difícil. Olha, o pastor, ele deve inspirar as ovelhas. É como o professor. O professor, eu considero assim, meus melhores professores foram os que conseguiram me influenciar. Esses foram os melhores.
porque eles eram um tipo de inspiração, sabe? Bom, a disciplina que eu estou estudando é disciplina X. Aquele professor, todo tempo, a presença dele me inspira a disciplina, me inspira aquilo que a gente estuda, sabe? Pastor é a mesma coisa. O pastor, ele é a inspiração do caráter cristão, da vida cristã. E, no passado, os puritanos davam muita ênfase a isso. Todo o material deles, que você pega na área pastoral, a ênfase é essa. Teologia pastoral, hoje eu só indicaria, se alguém me perguntasse, pastor, indique um livro aí para eu estudar poimênica. Poimênica é uma disciplina que significa pastorear, pastoreio. Poimênica é pastoreio. Então, diga aí um livro bom de teologia pastoral. Eu só indicaria os nossos irmãos lá do século XVI, XVII, porque eles têm essa visão. Eu preciso modificar a vida das minhas ovelhas. A responsabilidade é grande, viu, irmãos? E, às vezes, a igreja trata o pastor como se fosse uma pessoa comum. Não é uma pessoa comum. O pastor não é uma pessoa comum. Ele é escolhido para trazer essa inspiração. Ele é escolhido para dar a vida pelas ovelhas. As ovelhas seguem o exemplo dele, as ovelhas se inspiram nele. Então, a gente não vai tratar pastor como de irmão para irmão, como não. Essa visão que eles têm era a mesma visão patriarcal. O pastor é o pai dos pais de família. E ele trata exatamente disso. Seu objetivo, como eu disse aqui ontem, é levar a igreja para o céu. Zelar, cuidar, estimular a vida espiritual. Bom, e as ovelhas devem inspirar o mundo, né? É o sal e a luz. Então elas inspiram o mundo. Bom, o último bloco do Sermão do Monte está do capítulo 7, do verso 21 ao 27. Uma dedicação cristã. Então, capítulo 7, do 21 até o 27. Então, esse último item apresentado pelo todo do sermão relaciona-se com a autoridade do pregador. Não basta chamá-lo de Senhor ou ouvir os seus ensinamentos. A questão básica, vejam bem agora como é interessante isso. A questão básica é se nós somos sinceros no que dizemos e se fazemos o que ouvimos. Aí é o princípio para julgar toda religião, se ela é verdadeira ou ela é falsa. Todo pregador, se é verdadeiro ou falso. Qual é? A questão não é chamar Deus de Senhor, ó Senhor, ouvir os seus ensinamentos, ele fala. Questão básica que o Sermão do Monte coloca para essa dedicação é se nós somos sinceros no que dizemos e se fazemos o que ouvimos. Olha, a Santa Ceia, eu não sei nem se as igrejas aí dos amados pastores têm a ceia todo domingo, tem? Dominical? Uma por mês? Uma por mês também, né? Pois é, todo domingo, né? A Santa Ceia, ela é um elemento do culto. Vou explicar a vocês por quê. Minha igreja lá faz 2 vezes, uma de manhã e outra de noite, sabe? Mas também não é dominical, não. A Santa Ceia, ela é um elemento do culto. Por que é isso? Porque é o seguinte, olha, a Santa Ceia, lá para os reformados, ela tem o valor de selo e não só de lembrança. Para os reformados, é o mesmo sistema do Velho Testamento. Moisés chama o povo, a congregação, lê a lei para o povo, Deus fala com o povo, Moisés lê a lei. É aquele sistema ali, lê a lei, e o povo diz assim, então Deus falou com o povo, e agora o povo fala, tudo isto que o Senhor falou, nós faremos. Aí o que é que Moisés faz? Joga o sangue
sobre o povo. Na verdade, ele não jogou o sangue, né? Ele saiu aspergindo. Então, todo mundo recebe o sangue da aliança. Por que é isso? É porque isso aí se baseia lá naqueles animais que foram cortados. A aliança é de vida ou morte. Uma vez que você promete a Deus, Ele vai cobrar isso até o fim da sua vida. Então, os reformados que celebram a ceia todo domingo, é porque o culto é isso. Se eu fosse definir o culto, o que é o culto para você? O culto é o seguinte: eu falo com Deus, eu oro, eu canto, eu falo com Deus, aí Deus fala comigo, pregador. O pregador fala, Deus falando com o povo. No final, essa fala é sempre a renovação do contrato, todos os dias que você prometeu a Deus pelo batismo. Aí você vai dizer, quando o pastor prega a palavra, você vai dizer: tudo quanto Deus nos falou nesta noite, faremos. Agora nós vamos selar a palavra que vocês prometeram. Aí a ceia é tida pelos reformados da ceia dominical como um contrato, uma promessa feita com Deus debaixo do sangue de Cristo. Que o reconhecimento, Senhor, eu vou fazer. Então vejam, olhem a profundidade do que é o culto. Eu prometo a Deus fazer o que Ele falou nesta noite. E agora eu vou selar essa promessa. Então, Deus vai esperar durante toda a semana que você cumpra aquilo que foi pregado, aquilo que foi dito. Essa foi a religião de Israel. O povo, quando saía da formalidade, aliás, saía da prática da lei, eles eram chamados a fazer isso. Bom, vamos agora entender. A questão básica é se nós somos sinceros no que dizemos e se fazemos ou o que ouvimos. Então, onde é que eu quero chegar? O que eu quero chegar é: o que se discute de um ministério favorável, de um ministério bom, de um ministério que cresceu, de um ministério... Porque, olha, não sei, aqui a realidade de vocês é uma, né? A minha lá em João Pessoa é outra. Mas o que se observa é que as igrejas lá, as redes sociais, agora elas mostram o êxito de cada um, né? Então, as pessoas começam a maquiar as coisas lá e botar aquelas coisas lá. E você, oh, que bem, só que quando você chega lá não é nada daquilo. Eles estão fazendo isso para dizer que são grandes, que deram certo, que são queridos, são paparicados, que estão dando muito, estão de vento em popa, né? Mas qual é a prova do ministério? A prova é se o que foi falado, o que foi ouvido, se é praticado. Não adianta. Se você disser, não, eu sou membro da igreja com 500 membros, eu já sei que não tem futuro isso aí, já é uma... Então, o Sermão do Monte coloca na sua cabeça um padrão da justiça de Deus, de tal maneira que você alcança uma maturidade para entender a realidade espiritual daquilo que Deus quer de nós. Se nós alcançarmos essa verdade, primeiro no entendimento e depois no coração, na prática, se nós alcançarmos isso, nós vamos desprezar muita coisa, irmãos. Vai ser muita coisa abandonada e jogada no lixo. Aquela preocupação excessiva de uma roupa bonita para chegar na igreja, sendo abandonada. Aquela preocupação de comprar um carro, aquela coisa, um carrão tem que ser... Isso tem nada a ver com o cristianismo.
Ah, mas eu vou botar um relógiozão bonito, comprar um relógio que não tem nada com Cristo isso aí. Então, essas religiões, essas religiosidades, esses profetas, falsos profetas, estão aí arrebanhando milhares de pessoas com uma facilidade, porque eles não conhecem o caráter de Cristo, eles não têm noção da verdadeira espiritualidade, foram enganados. Então, deste compromisso depende o nosso destino eterno. Só quem obedece a Cristo como Senhor é sábio. Quem é o sábio? O que obedece. Quem é esse que constrói na rocha? O que obedece. É o que obedece. É a mesma base lá do Salmo 1. O que constrói na rocha é o sábio, porque ele obedece. Pois quem assim procede está edificando a sua casa sobre o alicerce da rocha, que as tempestades e as adversidades, que as tempestades da adversidade e do juízo não seria capaz de solapar. E o ímpio, os que não obedecem, são escorregadios, a qualquer momento eles caem, a qualquer momento o vento os arrasta. Então as multidões ficaram perplexas com a autoridade com que Jesus ensinava, no verso 28 e 29. É uma autoridade a qual os discípulos de Jesus, de cada geração, devem submeter-se. A questão do senhorio de Cristo é relevante hoje em dia, tanto com referência a princípios, como a aplicação prática, da mesma maneira que o era quando originalmente ele pregou o Sermão do Monte. Olha agora o nosso projeto pós-retiro. Coloquei aqui, nosso projeto pós-retiro. Uma coisa é convencer-se da relevância do sermão em teoria. Então, eu vou chegar aqui à conclusão que dificilmente alguém vai discordar do Sermão do Monte, né? Mas, em outra comunidade, se eu falar isso aqui, não é bem isso aí não, sabe por quê? É o que eu vou falar agora. Existem 3 interpretações do Sermão do Monte e nenhuma delas presta. 3 interpretações. Vejam a primeira. O Sermão do Monte é uma coisa tão difícil de se praticar, tão inatingível, é de uma perfeição tão distante do que nós somos, que nunca vamos alcançar, que isso daqui é uma ética provisória, era para a época de Cristo, era para os discípulos dele, para os apóstolos, não para nós, crentes comuns. Essa é uma interpretação, chamada da interpretação da ética provisória. Olha outra interpretação. A outra interpretação. Não tem jeito da gente cumprir isso aí. Resultado. Se interpretarmos isso aí ao pé da letra, é altíssimo, é inatingível. Como é que você vai cumprir isso nos dias de hoje? Como é que você vai abrir mão? Como é que você vai abrir mão de tantas coisas que hoje você está pegado mesmo, que você não abre mão disso de jeito nenhum? Aí inventaram essa teoria. O livro Compreendendo o Sermão do Monte, Harvey MacArthur, fez um estudo que avaliou nada menos do que 12 maneiras diferentes de interpretar o sermão. Baseado, sabe em quê? Acomodação ao baixo nível da capacidade moral. Essa está piorando, viu, pastor? Está piorando. Agora ele vai dizer assim, não, Jesus não está exigindo isso aqui de você, não. Isso aqui, ninguém pode fazer isso. Não é isso aí, não. Isso é impossível. A pessoa ser manso, não reivindicar os seus direitos. Pois é. A mansidão, ela espera que nós nunca revidemos os nossos direitos. Não é um escândalo falar isso nos dias de hoje? É um escândalo, né? Não é possível. Se eu vou para São Paulo e eu vou perco o avião, eu vou entrar com um recurso para ser indenizado em milhões de dólares. Mas o Sermão do Monte diz que os mansos não fazem isso. Mas onde está
o exemplo disso aí. Todo o Velho Testamento, toda a palavra de Deus tem a encenação dessas qualidades. Então, eles dizem, não, isso aí não é essa moralidade toda, não. Você deve ser misericordioso, dar algumas esmolas de vez em quando ser humilde, uma vez por mês, 2 vezes por mês, você deve ser humilde, né? Não precisa ser isso, esses exageros, não. Isso é um exagero. Não compreendeu nada. E a terceira, agora é que vai piorar. A terceira interpretação do Sermão do Monte é que essas qualidades são padrões éticos que toda religião tem. O do cristianismo é esse. Toda religião tem um padrão ético. Então isso aí é igual ao padrão ético, né, dos muçulmanos, cada um tem seu padrão ético. Agora, se vocês fizerem uma comparação entre esses padrões éticos de todas as religiões, vocês vão perceber que todos eles são inspirados no diabo, porque todos eles levam o homem à destruição. Todos eles compactuam com a miséria e a destruição. Estudem as religiões da Índia, estudem as religiões do mundo e analisem até que ponto. Analise a Igreja de Jesus Cristo e Santo dos Últimos Dias, analise a Testemunha de Jeová, analise o Espiritismo, esses padrões éticos. Por que é que a gente está com tanta violência no mundo? Mas o Brasil não é o maior país católico do mundo? Pois é. Olha o padrão ético do catolicismo. O que é que o catolicismo inspira as pessoas a quê? A fazer uma festa de padroeira, com shows, com dança, com bebedice. Essa é a ética. E por aí vai, cada uma pior do que a outra. Aí tem uma religião que mata mulher, tem religião que mutila mulher, tem religião que mata criança, tem religião... É uma coisa absurda falar uma coisa dessa aqui. Isso aqui é a terceira teoria. Nenhuma presta. Nenhuma presta. A verdade não se encontra em nenhuma dessas posições aí. Os padrões do sermão não podem ser imediatamente atingidos por todo mundo. Não é a intenção do Sermão do Monte, não é alcançar todos os seres humanos da terra, não. Não é assim. Não foi assim em Israel. Um remanescente eleito em Israel permaneceu até que Cristo viesse. Nem totalmente alcançado por qualquer um. O Sermão do Monte não é para qualquer um, é somente para crentes. O Sermão do Monte é somente para quem nasceu de novo, os que são capazes de obedecerem a Deus. Sem a regeneração, sem um novo nascimento, você não vai conseguir, nem você nem eu. Então, colocá-los além do alcance de qualquer pessoa é ignorar o propósito do sermão de Cristo. Colocá-los como sendo atingíveis por qualquer pessoa é ignorar a realidade do pecado. O Sermão do Monte não é para o homem sem Cristo. Esses padrões são atingíveis, mas só por aqueles que experimentaram o novo nascimento. Condições estas que Jesus disse a Nicodemos ser indispensável para se ver e para se entrar no reino de Deus. Pois a justiça que ele descreveu no sermão é uma justiça interior. Tudo aí é espiritual. Tudo aí é justiça interior. Só a crença na necessidade, na possibilidade do novo nascimento pode evitar que leiamos o Sermão do Monte como um tolo otimismo ou um desespero total. Então, olha, sem Cristo, isso aqui se torna um otimismo barato. Sem Cristo, ninguém vai conseguir fazer isso. Ninguém vai ter esse caráter. Ou um desespero total. Bom, já que eu não consigo, o outro diz que consegue, né? Não, quando você vai conversar com uma pessoa, aí ela diz, não, eu cumpro tudo. O jovem rico. O jovem rico era um otimista barato. Ele não compreendeu a lei de Deus.
Quando ele pergunta: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: venda tudo que tem, dê aos pobres e siga-me. O que era que Jesus estava dizendo, pelo que a gente entendeu até agora? Venda tudo que tem. Ele era um jovem rico. Venda tudo que tem, dê aos pobres e siga-me. O que foi que Jesus estava exigindo dele? Estava exigindo dele o caráter cristão das bem-aventuranças. Não era rico? Qual é a preocupação do rico? É a sua riqueza. Por isso que Jesus tem aí um bloco só sobre a riqueza. A preocupação dele é a riqueza. Então, quando Jesus disse, mas não foi assim, né? Não foi assim. Isso aí já é no final. Jesus disse: cumpre os mandamentos. Era aí que eu queria chegar. Aí ele disse assim: quais? Aí Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não furtarás. Ele disse: isso aí eu tenho praticado, otimismo barato. Você não pratica coisa nenhuma. Como é que você é rico e você pratica isso? Não tem tanta gente que é assim? Nós não caímos também nisso? Uma vez ou outra a gente cai nisso? A nossa condição de vida não condiz com aquilo que o Evangelho espera de nós. Aí viramos pessoas hipócritas e descaradas, né? Quem já viu um apóstolo chegar na igreja num carro Mercedes, um apóstolo, e quer se chamar de apóstolo? Irmãos, apóstolo é pobre. Apóstolo não tem nada, por isso que ele é apóstolo. Apóstolo não tem nem igreja. Mas é tanto apóstolo no Brasil, né? E o Brasil aí caindo em ruínas aí. Então, o alto padrão que estabeleceu só é apropriado para tais pessoas. Não podemos, e na verdade é impossível alcançar esse status privilegiado por obedecer ao padrão estabelecido por Cristo. Bom, eu vou obedecendo aqui porque o meu alvo é chegar no céu. Não vai ser assim, não. Não é assim. Antes, quando desejamos seguir o seu padrão, ou pelo menos quando nos aproximamos dele, damos prova de que a livre graça e o dom de Deus já operam em nós. Então, olha, vamos ver agora esse nosso projeto pós-retiro. Uma coisa é convencer-se da relevância do sermão, como eu disse. Vocês têm certeza que esse sermão é isso mesmo que Deus quer de nós? Todo mundo vai concordar que sim, né? Não, aí é pacífico, aí é favorável, e todo mundo concorda. Agora vamos a outra coisa totalmente diferente. Vocês têm certeza que vai funcionar na prática? Eu estou rindo da minha própria ignorância. Eu estou rindo porque eu também penso assim como vocês. Somos iguais. Vocês concordam que o sermão é relevante? Sim. Agora, vocês têm certeza de que funcionará na prática? Aí, agora o senhor me pegou. Seus padrões são atingíveis? Bom, pelo apóstolo Paulo e por Jesus, sim. Ou devemos ficar satisfeitos, admirando-os melancolicamente à distância? Pensou? Vamos ficar satisfeitos, admirando-os melancolicamente. Sabem por que melancolicamente? Porque não conseguimos. Se eu pudesse ser uma pessoa mansa. Se eu tivesse agido de outra maneira. Se eu fosse uma pessoa mais humilde, né? Às vezes você chega em casa, você foi tão arrogante, você foi tão orgulhosa que você desfez até um contrato muito importante na sua vida, porque não teve humildade. Foi orgulhosa, se feriu, né? O orgulho ferido, aí você perdeu uma grande oportunidade. Aí você vai ficar melancolicamente olhando para essa qualidade. Bem-aventurados os humildes. Se eu tivesse sido mais humilde. Se eu tivesse sido mais amoroso. Eu fui para uma festa de bodas, não sei nem que bodas era, o casal já era tão velho,
cada um já tinha quase 100 anos. Aí fizeram uma grande festa lá no interior do Piauí. Fizeram uma grande festa para os velhinhos no interior do Piauí. E aí, irmãos, inventaram de botar o casalzinho sentadinho lá e dizer assim as qualidades que cada um encontrava no outro. Aí elas fizeram a lista das qualidades, né? Brava, quem é mais bravo dos dois? Aí ele dizia, o senhor dizia, ela. Aí todo mundo, kkkk, era verdade. Os filhos estavam tudo ao redor e os filhos confirmavam. Quem era mais assim, assim, assim? Aí cada um dizia, ele, ela. Aí quando chegou, quem era mais paciente? Quem era mais paciente? Aí a esposa contou para ele. Aí as filhas, é verdade. Meu pai era muito mais paciente, muito mais longânimo, né, do que a minha mãe. Quando a gente observa uma qualidade dessa, que é uma qualidade do caráter cristão, a longanimidade, a paciência, né? A gente olha melancolicamente para uma qualidade dessa, que a gente queria ser assim. Olhar melancolicamente para o caráter cristão. Saudade de ter sido, de que pudesse ter sido bom. Pensou? E quando a pessoa morre e vem aquelas outras dizerem o que eles fizeram, né? Que o povo diz assim, depois que morre vira santo. Pois é, depois que morre, a tradição é dizer aquilo no que ele vai fazer falta. Mas a qualidade mais linda é essa, né? Era que era um homem bom, e era uma mulher boa, uma pessoa boa. E quando isso vem dos ímpios, hein, irmãos? Quando isso parte de moradores da rua, de vizinhos, de gente do trabalho, isso é maravilhoso. As pessoas dizerem que nós somos bons. Pensaram. Porque essa que é o anseio de toda a humanidade. Não compensa ser ruim, é isso que Deus ensina. Porque a humanidade anseia, para a humanidade, os que valem são os que são bons. Pode não dizer agora, porque é orgulhoso, pode não falar, mas só dão valor ao que é bom. Então, olha o nível do caráter cristão que Jesus propõe aqui para os seus filhos, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Não, por hoje está bom. Ainda é uma função do Sermão do Monte. Primeiro, mostrar a quem não é cristão que não pode agradar a Deus por si mesmo. A gente vai ver isso amanhã, as qualidades. Quando ele entende que não pode agradar por si mesmo a Deus, ele é conduzido então a Cristo para ser justificado. E aí ele busca em Cristo a justificação, isso tudinho na primeira bem-aventurança da humildade. E então o restante é como deve viver para agradar a Deus. Bom, projeto pós-retiro. Fazer o Sermão do Monte funcionar na prática. Então amanhã nós vamos aprender isso. As qualidades que vamos ter que colocar em prática. Então, olha, Aninha mora com o Edson, que mora perto de Felipe, que os irmãos de Edson moram tudo junto ali, né? Então, vocês podem fazer o consórcio do Sermão do Monte. Olha que coisa legal. Cada um vai vigiar o outro para praticar as bem-aventuranças. Olha que legal. Pois é, a gente anda assim. Eu e minha esposa e meu menino, a gente anda assim. Qualquer coisa, epa, olha a mansidão. E o pastor? Ele faz isso é o trabalho do pastor. Isso é o trabalho do pastor. Ele está ligado ali 24 horas com 8 bem-aventuranças, o caráter cristão. Quando ele percebe que
o crente não está andando de acordo com o caráter cristão, ele chama. Quer dizer, era para chamar, né? Era para chamar. Então, por isso que, se pastoreia, ele tem que garantir que o rebanho tenha o caráter cristão, tenha as mesmas qualidades de Cristo. E como é que um pastor com a igreja com mais de 1000 membros vai fazer isso? Não faz. Não é assim, né? Então, um pequeno rebanho desse aqui, ó, já dá muito trabalho para um pastor, para ele cuidar. O pastor cuida das ovelhas como o pai e a mãe cuidam dos filhos. Então, todos vocês são filhos espirituais do pastor, que é encarregado, ele é comissionado e vocacionado para usar o termômetro e cuidar da doença dessas ovelhas, saber se o caráter cristão está direitinho, funcionando direitinho, em dia. Então, amanhã nós vamos aprender sobre esse caráter. Quais são as exigências no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, para que sejamos considerados verdadeiramente filhos de Deus nesse mundo, né, de trevas e de podridão. Que Deus nos abençoe, continue nos abençoando. Até amanhã,